Quem encontrou? João. Tem como colocar aqui também? João capítulo 8, verso de número 32. Agora eu gostaria que toda a atenção fosse para a palavra. Evangelho de João, capítulo 8, verso de número 32. Glória a Deus. Olha o texto, irmãos. Vou ler, hein? João, capítulo 8, verso 32. Um versículo muito conhecido. A palavra de Deus diz assim: e conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. Vou ler de novo. Conhecerão e a verdade vos. Jesus disse um dia assim: eu sou o caminho, e eu sou a verdade, e eu sou a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por mim. A verdade não é uma informação, irmãos. O texto não está dizendo, olha, conheça informações sobre a verdade e essa informação te libertará. O texto aqui está falando a respeito de uma pessoa que veio a este mundo há mais ou menos 2000 anos atrás, mas que era diferente de cada um de nós em sua divindade. Jesus era Deus, irmão. A palavra de Deus diz que ele estava no princípio com Deus, e ele era o verbo, e ele era a palavra, e por intermédio dele tudo o que foi feito se fez. Conhecer a verdade é conhecer Jesus, irmão. Jesus é o Salvador do mundo. Nós estamos resumindo Jesus a uma informação, a uma história, sabe, é um conto de um homem que morreu há 2000 anos atrás, crucificado, mas a palavra de Deus diz que ele está vivo, que ele é real, que ele ainda está operando milagres, que ele ainda está transformando as pessoas, os corações. E infelizmente muitos, talvez, dos que estão aqui essa noite conhecem muito sobre Jesus, mas pouquíssimo sobre a verdade. Você pode acreditar, meu irmão, em todos os fatos históricos a respeito de Jesus e dizer sim, Jesus existiu, Jesus pisou na terra, Jesus foi crucificado. Sem esse Jesus, você pode ter sido batizado, inclusive, tomar a ceia do Senhor, fazer parte da igreja presbiteriana renovada e qualquer outra. Mas se esse Jesus for uma informação para você, não há poder de Deus na sua vida. Informações não transformam as pessoas, elas tornam as pessoas mais orgulhosas. É por isso que nós temos pastores, é por isso que nós temos evangélicos, sabe, é por isso que nós temos tantos religiosos orgulhosos, cheios de informação, mas que não transformam ambientes, que não conseguem alcançar o coração, não conseguem gerar nada real no reino espiritual. Você precisa de mais do que informações sobre Jesus para viver essa vida abundante que Deus prometeu para você. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Sua religião não pode fazer nada por você, irmão. A igreja presbiteriana renovada, ela pode fazer muito pouco por você, mas existe alguém que fez tudo por você. É sobre esse Jesus, irmão, é por esse Jesus que nós estamos reunidos aqui essa noite. Eu não estou jogando informações soltas aqui, não. Hoje nós vamos sair daqui, irmão, tocados pelo Espírito Santo. Você quer muito isso? Cada um de vocês, são muitos rostinhos que a gente tem aqui. Quando eu olho aqui, eu não vejo uma multidão, irmãos. Eu vejo pessoas específicas, exclusivas. Pessoas que têm uma história exclusiva, que tem uma dor exclusiva, que tem uma cicatriz em um lugar que ninguém tem. Talvez você olhe para alguém que está do seu lado e fala: pastor, a pessoa tem a mesma cicatriz que eu tenho no braço, mas a história dessa cicatriz é outra história, foi em outro lugar, foi em outro tempo. As suas dores, suas dificuldades, a gente pode estudar a humanidade, irmão, mas cada pessoa foi gerada em Deus exclusivamente para viver um propósito extraordinário e exclusivo.
E sem conhecer esta verdade que eu vos prego, você vai continuar vivendo, correndo atrás da história, do resultado do outro, da história do outro, da essência do outro, da vida do outro, do projeto do outro, e nunca vai conseguir encontrar a paz de espírito, a verdadeira alegria, que não vem de um acontecimento, de uma festa boa, de uma reunião, de um churrasco, sabe, de quando cai aquele salário lá na sua conta e você fala: uau, agora sim eu estou feliz. Não, irmão, é uma alegria maior que te preenche por inteiro. Esse culto é um culto de propósito, irmão. É um culto que nós estamos olhando para adiante. Nós estamos olhando para um 2024 que eu gostaria muito que fosse o melhor ano da sua vida até então. E só existe uma maneira disso acontecer, irmãos. Você precisa acreditar mais em você. Acreditar em você é acreditar no propósito que Deus tem para a sua vida. Acreditar em você é colocar todas as narrativas, todas as mentiras que foram contadas ao teu respeito, talvez pelo teu pai e tua mãe, dizendo que você era um burro, talvez na infância, você não ia chegar a lugar nenhum, você é preguiçoso. Começa a jogar fora todas essas mentiras e começa a entender o que Deus fala ao teu respeito para este ano, para que esse ano seja o ano que vai transformar a sua vida como nenhum outro ano antes, onde esse ano você vai colocar, sabe, tudo aquilo que te atrapalha a alcançar os projetos e os sonhos da sua vida, sabe, longe de você, toda essa bagunça de palavras e conceitos, sabe, joga tudo isso fora e começa a olhar para o que Deus fala ao teu respeito. Quando a gente fala que a Bíblia é a palavra de Deus e a verdade, irmão, ela não é a verdade sobre Jesus, ela fala sobre a pessoa de Jesus, e as verdades que estão aqui é sobre você. Conhecer a verdade é conhecer sobre você, onde você não vai encontrar esse lugar, irmão, a não ser dentro da palavra de Deus. Quantos aqui de verdade, irmão, tem um sonho pelo menos para 2024? Levanta sua mão alta assim, um sonho, pode abaixar. Se alguém às vezes ficou com a mão abaixada, ou talvez não deu para levantar a tempo, mas eu acredito que não tem ninguém aqui que não tem um sonho, pelo menos um projeto, pelo menos uma ideia. Não é possível que você chegou numa desilusão tão grande ao ponto de não sonhar nada, né? Acho que é impossível isso. Só que existe uma coisa, irmão, que nós confundimos muito, e eu queria que vocês saíssem pelo menos com isso dentro do seu entendimento. Diga assim: sonho é a revelação do propósito. Sonho é a revelação do propósito. José, ele era um garotinho, por assim dizer. Um dia Deus deu um sonho para ele. Que sonho? Lá no inconsciente. José estava dormindo e ele sonhou que ele seria um governador. Ele sonhou que as pessoas se prostrariam perante a sua autoridade. Existem muitas maneiras de Deus revelar o propósito. Lembra que eu pedi para você repetir? Sonho é a revelação do... Vamos de novo? Sonho é a revelação do propósito. Tem muitas maneiras que Deus revela o propósito, e uma das maneiras é através do sonho. E o sonho, ele pode ser inconsciente. Existem propósitos na minha vida, irmãos, que Deus não revelou através de um sonho inconsciente quando eu estava dormindo, mas revelou através de um profeta, através de uma palavra, através de um discernimento, sabe? É quando chega aquela palavra, naquela direção, e te mostra que existe um propósito maior, que existe um projeto maior pela tua vida. Isso é um sonho que revela um propósito. Quando eu pedi para você levantar a mão, levanta a mão quem tem sonho, todo mundo levantou. Mas esses sonhos só se cumprem se esses sonhos estão dentro do propósito para o qual você foi criado. Então diga mais uma vez: sonho é diferente de ilusão. Tem muita gente que não está sonhando, está iludido.
Uma pessoa que corre atrás de uma ilusão, ela corre atrás de uma coisa que ela chama de sonho. E ela busca isso, ela luta por isso, ela estuda por isso, ela trabalha por isso, sabe? Ela ora por isso. Mas se esse propósito final, que o resultado final não tiver de acordo com o propósito inicial, que foi gerado antes da fundação do mundo, em Deus para a sua vida, você vai sempre correr atrás de uma miragem. Sonho não é miragem, irmão. Amém ou não amém? Sonho é a revelação de um propósito. E esse propósito, ele é revelado através de sonho, por uma palavra que veio de Deus. Então quando você nasceu, olha para cá, quando você nasceu, imagina você aqui. Aqui é o início da sua história. Antes de você nascer, lá não está aquela caixa ali, ó. Deus foi aqui e fez um propósito antes de você nascer. Você está nessa linha da sua vida, você começou a viver, você começou a caminhar nessa história, nessa direção. Olha para cá para você não perder. Aqui está a vontade de Deus, de você existir, de você ser abençoado, sabe? E aqui nesse lugar Deus fez uma promessa. Fala, promessa não é propósito. Promessa é a garantia de que o propósito vai se cumprir. Está pegando ou não? Ah, quem tem promessa de Deus? Todos vocês têm uma promessa de Deus, mas poucos estão cumprindo o propósito. Quando Deus deu um sonho para José, José estava dormindo, e o propósito de Deus era que José fosse lá para o Egito, que ele fosse governador do Egito. Era algo totalmente diferente do que estava na cabecinha de José aqui, quando ele teve o sonho. Amém? Quem está aqui comigo, está entendendo? Para você cumprir esses sonhos que estão no seu coração, você precisa, a primeira coisa para esse 2024 é entender se o teu sonho, sabe, tem a ver com uma promessa e um propósito de Deus, ou se o teu sonho tem a ver com uma ilusão, uma vontade sua e um propósito egoísta do teu coração. Os sonhos de Deus precisam cumprir na sua vida, irmão. Todos os dias as promessas de Deus estão aí garantindo. Como que uma promessa é uma garantia? Deus mente? Deus não mente. A Bíblia, irmãos, ela está cheia de promessas. Promessas para você. Promessas são nada mais nada menos que a própria palavra de Deus garantindo que o propósito vai cumprir. Porque a Bíblia está dizendo o seguinte, que aquele que começou a boa obra é fiel para terminar. A Bíblia diz que Deus não muda, não há sombra de dúvida em Deus, não há mudança. Se Deus falou, Ele fez uma promessa, Ele revela o propósito através de um sonho que Ele planta no teu coração. Mas se você não tiver diante de Deus e tomar uma atitude, esse propósito não vai se cumprir. Amém ou não amém? Por que eu li aqui, conhecereis a verdade vos libertará? Porque você nasceu distante de Deus, longe, escravo do pecado, e o que te atrapalhava cumprir o propósito, sabe, era o pecado. E Jesus trouxe uma palavra de perdão para a sua vida, irmão. Você precisa ser perdoado por Deus. Mas a religião está ensinando errado, está dizendo que você vai ser perdoado quando você fica lá pedindo perdão. Deus me perdoa, me perdoa, me perdoa. Não tem um lugar na Bíblia, meu irmão, que fala que se você pedir perdão para Deus, Deus te perdoa. O que é isso, pastor? Não tem, irmão. A Bíblia diz que se você se arrepender, Deus te perdoa. Pedir perdão é uma palavra solta, vazia. O arrependimento, irmão, é uma atitude, é uma compreensão dos fatos, é enxergar a verdade. Amém ou não amém? O caminho de arrependimento foi o caminho que Jesus traçou. Você devia a Deus, porque você pecou contra o Criador. Jesus foi lá e pagou sua dívida e te colocou de volta no caminho do propósito. Você está de frente à verdade. A luz
verdade é luz. Abri os teus olhos, conhecereis Jesus. A verdade, ela vos libertará. Libertará do pecado, libertará das mentiras, das falsas palavras, da inveja dos outros, sabe, desses misticismos, desses conceitos e superstições. Quem está em Jesus, irmão, não tem negócio de macumba, não tem negócio de inveja, de olho gordo. Quem está em Jesus não tem isso, irmão. Quem tem Jesus está diante da verdade, está diante de Cristo, sabe? Deus revela o propósito, Ele planta um sonho no teu coração, te dá uma promessa como garantia, e você vai em determinação e perseverança até alcançar o propósito. É muito triste, irmão, quando uma pessoa passa a vida toda lutando por algo que Deus não disse. Às vezes é uma coisa que você se iludiu, Deus não prometeu isso para você. Mas o que Deus prometeu vai cumprir. Pastor, o que Deus não prometeu para mim e prometeu para o meu irmão? Não, Deus prometeu tudo para todos. Por quê? Porque essa bênção, essa prosperidade, essa alegria, eu não sei o que você está querendo, mas tudo que é abundante é bênção para a sua vida, Deus prometeu para a sua igreja, para o seu povo. Coisas específicas que você não está conseguindo alcançar, por exemplo, coisas materiais, um carro, uma casa. Ei, não é que Deus não quer, é que talvez o motivo para o qual você quer não é um motivo para o qual Deus tem um propósito. Sabe aquela caminhonete, aquele carro importado, talvez aquela riqueza, aquele lugar que você quer chegar? Deus tem isso para a sua vida, se o seu coração estiver pronto para isso. E depois disso, Deus tem outra coisa para você chegar lá. Aqui na terra você tem que trabalhar, tem que correr atrás, tem que se dedicar. Durante muito tempo a religião está pedindo coisas para Deus, mas sem se posicionar como um ser humano. Diga assim: existem coisas naturais, existem coisas espirituais. Para você ser uma pessoa próspera, por exemplo, seja no seu casamento, seja no seu trabalho, seja no teu ministério, você precisa de uma bênção espiritual que você já alcançou nas regiões celestiais. A Bíblia já tem essa promessa, já te deu essa garantia. Só que você também precisa ser uma bênção na terra. Tem gente que tem a bênção espiritual, mas não é uma bênção na terra. Por quê? Porque Deus já abençoou ele, colocou a prosperidade ao seu alcance, sabe? Ele está alcançando o céu, mas aqui na terra ele é um péssimo funcionário. Ele tem preguiça. A narrativa dele é que ele ganha pouco. Aí ele trabalha pouco. Não, para você ser digno de ganhar melhor, irmão, você tem que ser melhor do que você está sendo. As pessoas não entendem o texto, irmão, quando diz que o trabalhador é digno do seu salário. Está na Bíblia. O trabalhador é digno do seu salário. Quem paga o seu salário não é você, irmão. Quem paga o seu salário é Deus. Agora, se for você, nem o dízimo você tem que trazer. Precisa trazer disso, é você que ganha o seu dinheiro. Não precisa dar o dízimo, ou ofertar nada para Deus, se você bate no peito e fala: não, fui eu que conquistei, fui eu que ganhei. Não. Agora, se você entende que é Deus que te abençoa, é Deus que dá saúde, é Deus que te dá força, discernimento, sabedoria, irmão, você nem fica preocupado com essas coisas. Porque você está olhando para o propósito, você não está olhando para as coisas que você tem, que você quer alcançar, coisas pequenas, que você está tentando preencher um vazio dentro de você. Não, você está olhando para o propósito. Quando você olha para o propósito, irmão, sabe o que vem atrás de você? Saúde, alegria, paz, prosperidade. Essas coisas que começam a correr para te alcançar. Porque quem está correndo para o propósito, irmão, não tem tempo para preocupar com coisas pequenas, porque ele acessa o céu. E acessar os tesouros celestiais, irmão, às vezes não é ter a conta cheia de dinheiro. Sabe o que é acessar os tesouros celestiais? É quando você está andando, você se depara com o mar fechado na frente de você. Aí você vira para Deus e fala: Deus, e aí, cadê o recurso celestial? Ele fala: diga ao povo que marche. E o mar se abre e você passa.
Você vira para Deus, prosperidade é isso, irmão. Não é ter dinheiro, dinheiro quem quer é o ímpio. Você não precisa ter dinheiro, você precisa ter a presença de Deus. Aleluia. Não estou dizendo que é ruim você ter lá a sua conta, sabe, transbordante, não. Mas melhor do que isso, irmão, é você ter o recurso maior, que é a verdade. Todas as coisas, irmãos, cooperam para o bem da sua vida. Sabe quando você olha para o seu relacionamento, tem tanta gente, irmão, com problema de relacionamento, dificuldade, não está entendendo, irmão. Não está entendendo que o propósito de Deus precisa se cumprir, mas você precisa se tornar uma pessoa melhor. Nós estamos transferindo a culpa, sabe, da nossa vida financeira, do nosso casamento, do problema que nós temos com nossos filhos. A gente está transferindo sempre a culpa para o outro, sabe? O primeiro princípio que você precisa se posicionar para que 2024 seja diferente na sua vida é reconhecer que a responsabilidade é tua para fazer isso. Aleluia! Então pensa comigo aqui, você tem um sonho, uma revelação de Deus, você já tem esse sonho, Deus já te mostrou qual que é o propósito para a sua vida, porque você pode estar correndo risco, irmão, de estar vivendo a vida do outro. Tem um negócio perto de nós demais, irmão, que corre o risco da gente ficar vivendo a vida do outro, é esse negócio aqui. Quando você liga demais para o que está acontecendo na vida do outro, você começa a desejar o sonho do outro, o projeto do outro, o carro do outro, a casa do outro, o relacionamento do outro, a janta do outro, a comida do outro. Daqui a pouco você não é você mais. Você está desejando o que o outro tem, o que o outro está fazendo, a viagem que o outro fez. Não, irmão, não. Quem é você? Aonde você está? Você pode fazer essa pergunta para alguém? Fala assim, quem que é você? Mas fala mesmo, quem que é você? Aqui na terra, aqui no presente momento, nesse lugar aqui, irmão, eu estou trazendo você de volta para um lugar onde você vai ter prazer em viver consigo mesmo, em ser você mesmo, em ter o que tem, sabe? Em olhar no espelho e se admirar e falar, você é 10 demais. Se admirar, ter prazer em estar sozinho consigo mesmo em algum lugar, você e Deus, porque a maioria das pessoas já perdeu isso, se ela não tiver com alguém perto, sabe? Para mostrar, ou então tem que postar, não gosta de ninguém, mas tem que postar para mostrar, para preencher esse vazio, sabe? Deus quer arrancar tudo isso em 2024 da sua vida. Ele quer que você viva o teu propósito. Diga, sonho é diferente de ilusão. Você sabe onde é que você vai? Qual que é o propósito final? Talvez o seu propósito é ali e o propósito de Deus é ali. O que eu quero que você faça essa noite é alinhar os propósitos. Se você alinhar o seu coração com a vontade de Deus, está escrito na Bíblia: se as minhas palavras estiverem em vós e vós estiverem em mim, pedireis tudo o que quiseres, vos será feito. Se alinhar o propósito, a sua empresa cresce assim, ó. Por quê? Porque é uma intenção final que vai determinar, irmão. Casamento, os filhos, os teus objetivos espirituais. Você pode estar desejando, olha aqui para mim, irmão. Você pode estar desejando ser um pregador da palavra, um pastor que seja. Se a intenção final do teu coração for a vaidade, o status, for qualquer coisa que não seja o propósito real da vontade de Deus, você não vai fluir. Porque tem muito propósito que é bonito, mas é uma ilusão, não é um sonho de Deus. Tem muita gente que quer uma coisa que parece que é boa, mas a intenção do coração é ruim. Então hoje, irmão, nós vamos alinhar essas coisas. Amém ou não amém? Esse ano, Deus vai alinhar isso para você. Você vai colocar aqui qualquer coisa que você quer. Ainda que você tenha dúvida, eu acho que Deus não está nisso, você coloca. Porque esse ano, irmão, sabe o que vai começar a acontecer? Deus vai começar a mostrar para você que aquilo está errado. Deus vai tirar esse sonho do teu coração e vai colocar outro. Esse ano é um ano de alinhamento.
para você crescer, para você prosperar, para você se dedicar. E quando eu falo prosperar, não estou falando de finanças, estou falando de tudo, irmão. Prosperar como pai, sabe, ser um pai melhor, ser um filho melhor, ser uma pessoa que se relaciona melhor com a sociedade, ser uma pessoa saudável no corpo, na alma e no espírito. Porque tem gente que está cuidando só do espiritual, a carcaça tá nem aí para a carcaça. E o emocional, ninguém quer cuidar do emocional, porque mistura o espiritual com o emocional. Tem que cuidar de tudo, irmão. Esse ano você vai ser bem sucedido em todas as áreas da sua vida, amém ou não amém? Quem quer ser uma pessoa emocionalmente melhor? Deixa eu falar uma coisa para vocês aqui, forte que eu vou falar. Se você crê de fato, vou falar isso e nós vamos orar. Se você crê de fato que Jesus é Deus, você consegue confessar isso com a sua boquinha? Diga isso. Se você não falar, você está endemoniado. Jesus é Deus. Ele é Deus. É isso que a gente tem que confessar. Eu acredito mais ou menos. Não tem problema. Não tem problema. O que você não pode é cruzar os braços e falar, não, porque tem gente que não acredita mesmo. Eu não acreditava. E eu fui para a igreja e fiquei 1 ano. Falei, será que isso é Deus mesmo? Será que eu acho que esses crentes não é nada disso, não. Só que eu não fiquei de braço cruzado. Porque você não precisa acreditar no que o pastor Regis está falando a respeito de nada disso. Agora eu desafio você a ir em Deus e falar, me mostra que o Senhor é Deus na minha vida. Se você não crê, você não tem fé para crer assim, só porque eu estou falando aqui a palavra, então desafia, irmão, Deus. Fala, Deus me mostra qual que é a religião verdadeira. Fala assim, Deus, Criador, energia, universo. Fala como você quiser, foi assim que eu fiz. Falei, eu quero ter um encontro real com aquele que é realmente o Criador desse mundo. E foi assim que Jesus se revelou a mim. Agora, se você já crê que Jesus é Deus, irmão, que Ele é o Criador do universo, Ele é o propósito, porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas, você entender que tudo é por Ele, e você já é crente, crê na palavra, está aqui buscando a Deus, e você ainda está com a vida medíocre, com o casamento arrebentado, com as finanças arrebentadas, com os filhos arrebentados, com a família, com o relacionamento com as pessoas, com a saúde arrebentada. Deixa eu falar uma coisa para você, continua firme espiritualmente, mas se volte para a área que precisa ser transformada na sua vida. Se é emocional, procure uma pessoa que possa te orientar emocionalmente, um psicólogo, um psiquiatra, um pastor. Muitos podemos. Se é fisicamente, se posiciona. Se é financeiramente, procura alguém para te orientar. Se humilha, sabe, rasga. Irmãos, eu precisei disso, passar uma vergonha imensa com a minha vida financeira, porque eu não aprendi isso. Eu não tive um pai para me ensinar a ser uma pessoa responsável a respeito, né, de como investir o meu dinheiro, de como gastar o meu dinheiro, o que não gastar, o que comprar. Eu não tive essa orientação, mas eu cheguei no momento que Deus levantou uma pessoa e falou assim, eu estou a fim de te ensinar, você quer aprender? Eu falei, quero. Ele falou, então coloca num papel tudo que você deve, coloca num papel que você ganha. Então, irmão, é uma vergonha imensa, é um orgulho que tem que ser quebrado para você chegar e apresentar aqui, o cara ter que olhar para os seus negócios. Tá feio. Você ganha só isso aqui. Você teria coragem, irmão, de quebrar seu orgulho para alguém te ensinar, pôr a sua vida no eixo? Você teria coragem? Se você ficar orando, sendo só dizimista, irmão, e não melhorar a sua maneira de ver o mundo, de ver, sabe, as oportunidades que Deus está colocando diante de você, para você crescer, para você prosperar, para você ser abençoado, sabe, se você não observar as oportunidades que Deus está dando, tanta informação, para você melhorar como pai, como filho, se você não aproveitar essas oportunidades, ficar orando, sabe, eu garanto a você, você vai ser muito abençoado espiritualmente, e vai continuar com um monte de disfunção na sua vida. Porque tem coisa que é espiritual, diga, tem coisa que é espiritual, mas tem coisa que é natural. Tem coisa que Deus não se mete, irmão. Deus já deu o recurso, os dons espirituais, a bênção está aí. Então, para finalizar, diga, sonho é diferente de ilusão. Sonho é diferente de ilusão. Talvez os seus sonhos são só ilusões, são miragens. Sabe aquele cara que chega no deserto, vê aquela miragem, aí ele fala, lá
é o meu sonho. Aí ele vai, chega lá, não tem nada. Sabe o que são essas pessoas? São as pessoas que até ganham dinheiro, irmão. Eles vêm cá, ganham dinheiro. Elas vêm cá, o relacionamento parece que agora estabilizou. Daqui a pouco o trem destrói de novo e começa do zero. Sabe, são ilusões. São casas construídas sobre a areia. Sabe, é aquele negócio que você corre, alcança e de repente perde na sua mão. Deus não quer mais ilusão para a sua vida. Deus quer sonho concreto. Ele quer que você, sabe, a cada passo que você der, sabe, você consiga firmar mesmo. Sabe, você consiga ir crescendo, subindo na vida, subindo espiritualmente no propósito de Deus, de maneira concreta. É isso que Deus tem para a sua vida. Para daqui um ano você olhar e falar: uau, como eu cresci. Eu fiquei olhando a vida do André aqui hoje, irmão, falando aqui na frente. Como que o André cresceu, para a glória de Deus, André. Isso é uma bênção. Você pode aplaudir a vida do André, a vida, para a glória de Deus, irmão. Glória a Deus. Não só ele, tantos outros que a gente tem visto, irmão, crescendo em Deus. Um ano, você olha assim, você fala: nossa, essa pessoa nem se parece mais. Irmão, eu quero que 2025 você olhe para trás e fale assim: quem não teve com você em 2024 não vai saber quem quer você mais. Eu nem conheço essa pessoa, mudou tudo. Quem quer isso? Vai ser assim na sua vida, amém? Então diga: sonho é diferente de ilusão. Deus tem uma promessa. Promessa é o quê? Deus tem uma promessa para a sua vida. Ele já garantiu que vai dar certo. Ele já garantiu. As palavras e as promessas de Deus já estão garantidas. Agora você tem que alinhar o teu propósito, o teu objetivo, a tua vontade com o propósito e a vontade de Deus.